Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui para falar de NBA, tô aqui para falar de NBA Finals, falar de Los Angeles Lakers e Miami Heat. São dois excelentes times, mas é claro que sempre tem um que vai ter mais destaque, até terão mais jogadores, mas o time que melhor chega, na minha opinião, é o Los Angeles Lakers. Tem a melhor dupla na temporada, que está do mundo, Anthony Davis, monocelha aí, King James, LeBron James. E são jogadores realmente incríveis. Começando pelos Lakers, que tiveram uma temporada melhor, tiveram uma temporada regular superior ao Miami Heat, e se fossem nos moldes padronizados, nos moldes normais, decidiriam todos os jogos em casa, né? Na temporada regular, o Lakers teve 52 vitórias, 19 derrotas e somou 71 jogos. Lembrando que a temporada não foi padrão, né, por conta do coronavírus. A temporada, no seu fim, ela deu uma parada e não tiveram 82 jogos, como é de costume, 41 dentro de casa. No caso do Lakers, 41 jogos no Staples Center e 41 jogos fora. Nesse caso foi diferente, né? O Lakers, como eu já disse, fez 71 jogos e só para lembrar que haverão times, né, que jogarão 2 jogos a mais, um jogo a mais, um jogo a menos. Isso é normal por conta dessa temporada típica, né? Por conta de tudo que aconteceu, do coronavírus e toda essa história que a gente já sabe. Mas o Lakers chega muito embalado para essa final. O time fez excelentes jogos contra o Denver Nuggets, ganhou a série por 4-1 e chega na final da NBA depois de 10 anos, né? A última vez que tinha chegado foi em 2010. É um time liderado pelo Black Mamba, né? Grande Kobe Bryant. O time que mais fez finais na história da NBA, 31 finais, e voltam em 2020 agora contra o Miami. E é sempre bom lembrar que o Lakers tem 16 títulos, né, de NBA e persegue o seu maior rival e o maior campeão, que é o Celtics, que tem 17, um a mais que eles. Eu vou falar um pouco dos jogadores que devem começar jogando. Eu falo isso em base de números, né, de minutagens que eles têm em campo. Eu vou começar pelo armador, posição número 1 do time, o Kendall Pop ou Alex Caruso. Os dois são bem parecidos, né? Os dois têm minutagens muito parecidas, por isso que eu coloquei os dois. São jogadores que fazem bem essa transição ataque e defesa. E eles sempre armam uma jogada junto com o LeBron James, que é esse cara que tem esse faro também de armar muitas jogadas, é um completo, mais completo da liga. Então o Kendall Pop e o Caruso tem esse papel do armador, de levar a bola, fazer jogadas, né, bloqueio, chama, pick and roll. Então são o armador sempre muito importante no time e eles vêm fazendo um bom trabalho. Não são grandes armadores, mas vêm fazendo um bom trabalho. Na posição número 2, ala armador, tem o Danny Green, que é um experiente ala armador e também joga na ala. É um cara que tem um ótimo arremesso, principalmente de 3 do perímetro. É um bom coadjuvante, já foi campeão da NBA pelo Spurs, né, em 2014, contra o LeBron, contra o Miami Heat, naquele time do Thiago Splitter e de outros, Tony Parker, Ginóbili, argentino. Então um timaço. E ele é um bom jogador, um bom coadjuvante, um cara que também tem seus momentos que roda muito no banco, volta, porque é um cara que também já tem uma idade, né? Não é velho, mas, né? Até falar velho é até estranho, mas não é um garoto mais, melhor dizendo assim, mas já troca bastante, até pelo basquete ser um jogo muito rápido, muito dinâmico, e vira e mexe os atletas saem para descansar mesmo, é normal, até por conta de falta, né? Entra várias questões, né? Na posição número 3, né, temos o LeBron na ala, que geralmente jogam os melhores jogadores do time. O que precisa falar do LeBron? Esse cara só os 3 títulos, os MVPs, tanto de finais, tanto de temporada regular, já falam por ele. Um jogadoraço, tanto na defesa, no ataque, um ótimo defensor. É um cara que domina todas as áreas do jogo. E na minha opinião, enquanto ele estiver jogando, ele vai ser o MVP, mesmo se não ganhar esse prêmio, mas ele vai ser o MVP.
E é um cara totalmente clutch, decisivo, parte pra cima, um contra um, abraço, caixa. E lembrando que o MVP, né, eu falei que ele sempre será o MVP dessa temporada regular foi o Antetokounmpo, né, a besta grega. E nos 5 jogos na final da Conferência Oeste, né, o LeBron ele fez 3 triplo-duplos e ficou a 2 assistências só de fazer o quarto. Ou seja, de 5 jogos, cara, o cara fez 3 e ficou a 1. Ficou a 2 assistências de fazer mais um, cara. Então seriam 5 em 5 jogos, 4 triplo-duplos quase. Absurdo. Absurdo. E ele teve a média de 27 pontos, 10,4 rebotes e 9 assistências nessa série contra o Nuggets. Lembrando que esses números são dos playoffs, né, no caso. Traga uma coroa pro rei, não tem nada a falar mais dele. Tem um dado muito curioso que ele vai enfrentar o seu ex-time, né? O LeBron jogou no Miami Heat. Ele fez uma história muito bonita, principalmente com o Big Tree de Ohio, com o Dwayne Wade e o Chris Bosh, conquistando 2 dos seus 3 títulos por lá. E na posição número 4, nada mais nada menos que o ala pivô Anthony Davis. Um jogador clutch também. Não é à toa que o LeBron queria ele ao lado do LeBron. Eles se completam, juventude e experiência. É um cara que nos playoffs apenas em uma partida não fez mais de 25 pontos no playoffs inteiro dessa temporada. Os demais foram triplo-duplos e assim, foram 6 triplo-duplos em 10 jogos. É verdade que nesse confronto contra o Nuggets ele não fez tantos bons jogos, não estava tanto na sua melhor versão, mas mesmo assim ele foi muito bem, e ficando com a média de 31,4 pontos, 6,2 rebotes e 2,6 assistências por partidas. O cara não fez uns jogos que é do seu nível, e mesmo assim ficou com 31,4 pontos de média, só isso. Na posição número 5, pivô, temos o Dwight Howard, desculpa. É um pivô clássico, que dá muito trabalho, principalmente defendendo o garrafão, um cara alto, espaçado, espaça muito bem. É um bom coadjuvante para essa equipe, e eu acho que ele se tornou um jogador melhor depois que ele viu que ele é um coadjuvante, não a estrela de uma companhia, e não que isso seja algo ruim, porque faz parte de um grande jogador você saber as suas limitações, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. E nesse caso ele entendeu, e é um cara experiente também, né? Demorou a fazer bons jogos, mas quando ingressou fez uma série muito boa, principalmente no jogo 1 contra o Nuggets, quando ele conseguiu não anular, porque eu não gosto dessa palavra, mas deu muito trabalho pro Jokic, com o famoso trash talk, né? Ficar falando, ficar xingando muitas das vezes, ameaçando o seu adversário, e ele foi muito bem nisso, mas só nesse jogo. Depois o Jokic deu muito trabalho para ele. Ele ficou com a média de 8,2 pontos por jogo, 5,2 rebotes e 2 roubos de bola junto com o toco por jogo. Eu juntei os dois e deu 2 por jogo de toco e o roubo de bola. E os jogadores que entram também nessa rotação e que são muito importantes é o Raja Rondo, Javel McGee, Kyle Kuzma, Morris. Eles têm ajudado muito bem quando saem do banco, principalmente o Rondo, que é um cara experiente, tem matado bola quando entra, que é muito importante, principalmente o que se espera muito dele, que é um cara que pode fazer diferença para esse time, e é um banco de respeito. Tem que respeitar esse time do Los Angeles Lakers, é um candidatíssimo. E sem dúvida vai fazer muito jogo duro contra o Miami Heat. Falando um pouco do Miami Heat, né, que talvez um dos times que ninguém esperaria, né, nessa final de NBA, era normal, não era tido como um dos favoritos, e não é um dos favoritos, né, não era, apesar de ter bons jogadores jovens e ter alguns veteranos que ainda jogam demais. O Heat, que já havia surpreendido o Milwaukee Bucks do MVP, como eu disse, o jogador mais valioso da temporada, o Antetokounmpo, chegou ao título na Conferência Leste, batendo o Boston Celtics, fechando a série em 4-2.
É um time que tem alguns jogadores que vem fazendo a diferença nessa bolha da NBA, caso do Tyler Hero, do Jimmy Butler e do Adebayo, que daqui a pouco a gente fala dele. Na temporada regular, a franquia da Flórida teve uma temporada instável, não fez uma das melhores temporadas, ficou em quinto colocado na Conferência Leste, tendo 44 vitórias, 29 derrotas e somando 73 jogos. Não sei se vocês lembram, mas o Lakers teve 71 jogos, como eu disse. Você já vê a diferença, né? 2 joguinhos a mais e foi o que eu falei, vai ser normal. O Miami Heat chega embalado para a final, disputa o título com o Lakers, um time que bateu times que tinham e estavam melhores que ele, né? Times superiores a ele, mas mesmo assim conseguiu vencer. É um time extremamente coletivo, e tem boas peças, né? Tem bons jogadores a serem observados. O time chega à final depois de 6 anos, a última final foi em 2014 e acabou perdendo para o Spurs, que era o time a ser batido na época, excelentes jogadores. E o time conta com 5 finais na sua história e conta com 3 títulos. Uma média boa. Vou falar dos jogadores com mais minutos em quadra, os jogadores que geralmente começam os jogos. Lembrando que é muito relativo, depende muito da partida. Mas eu vou falar os que tem mais minutos, né, os que jogam mais. Primeiro, Dragic, na posição 1, armador. O esloveno maravilhoso, joga muita bola. Esse cara tem uma classe incomum. É absurdo você ver ele jogando bola. É um maestro. Mata a bola, arma a jogada. Não é tanto defensor, mas joga com classe. Já é um jogador experiente, né? Então ele roda bastante para ganhar um fôlego, para dar um fôlego ao time também. Ele divide a armação muito com o Tyler Hero e o Jimmy Butler, né? Principalmente o Jimmy Butler. É um cara que tem um chute diferente do perímetro, não pode dar espaço. Na série contra o Celtics, ele marcou 13 bolas do perímetro, sempre decisivo também, sempre muito clutch. Gostei dessa palavra. Eu gosto dessa palavra. Matheus tá ligado, torcedor do Chelsea, do Celtic. Sofreu um pouquinho com esse time do Miami, né, Matheus? Tamo junto. Na posição número 2, ala armador, temos o Duncan Robinson. É um chutador mortal, que tem um chute do perímetro diferente, sendo uma das suas principais armas, né, principais características. É um jogador a se observar também. Engraçado que ele só mata bola de 3, né? Tá mal o garoto. Tá mal. Tá muito mal ele. Na posição número 3, na ala, ele é o batedor de carteiras, né? O race player, o jogador de raça, o jogador de rua dessa bolha da Disney. Talvez o jogador mais de rua que tem nessa NBA hoje. Não precisa falar como ele é decisivo, tanto na defesa, tanto no ataque. E é ele, né? O Jimmy Butler. É um jogador que já foi defensive player, um jogador raçudo, deixa tudo em quadra, e assim como o LeBron, o Butler, ele é um jogador clutch também, tanto na defesa, tanto no ataque. Chama mais atenção às vezes na defesa, até com seus tocos, né? com suas roubadas de bola. É um jogador que teve média de 15,7 pontos por jogo, 5,83 rebotes e 6 assistências e 2,6 de roubos e tocos somados nesse playoff. É aquele jogador que é o torcedor em quadra, né? O torcedor olha para a quadra e se vê jogando ali. Cara que deixa tudo 100% sempre. E que homem. Na posição número 4, ala pivô, Jay Crowder, que já jogou inclusive com o LeBron James, no Cavaliers. É um jogador experiente, né? O cara que vai bem na frente da quadra e na parte de trás. Vem entrando muito bem nas partidas, é seguro, faz muito bem a marcação. É um cara que incomoda na frente e na trás, como eu falei, na quadra, ataca muito bem, defende muito bem. E principalmente, se der espaço, ele chuta de 3, né? Consegue meter umas bolinhas de 3, é bom. Traz bastante equilíbrio ao time, porque é um cara que espaça muito a quadra também, é peça muito importante para esse time. É um cara que é consistente sempre, nos dois lados da quadra, sempre deixa seus pontinhos na partida, e teve média de
de 11,7 pontos, 5 rebotes, 2,5 assistências por jogo. Números bons. Não é um craque, mas é um cara que sempre chama a atenção quando joga. A posição número 5, o pivô, não se engane, é um pivô nobre, digamos assim, o Bambam Adebayo. Que homem. Jogador muito promissor, 23 anos. É um cara que vem evoluindo demais. Aquele toco que ele deu no Jason Tatum, tem torcedor do Celtic chorando até agora, cara. Aquilo foi impressionante, com uma mão só, lá no terceiro andar, cara. Que isso, que absurdo. Ele com certeza deve ter machucado seu braço depois, porque não é fácil parar o Jason Tatum, um ótimo jogador, mas que jogador. O Bambam Adebayo, ele ficou em segundo lugar como o jogador que mais evoluiu nessa temporada, só ficou atrás do Brandon Ingram, que é um ex-jogador dos Lakers até, foi envolvido na troca, né, foi um dos jogadores envolvidos na troca pelo Anthony Davis, né, hoje ele joga no New Orleans Pelicans. O Bambam Adebayo praticamente dobrou suas médias comparando com o ano passado, né, e isso com apenas 3 anos na liga, 3 anos só. Ele foi a 14ª escolha no draft de 2017. E engraçado que tinham muitas dúvidas quanto ao seu futuro, porque ele é um pivô considerado baixo, né, pro nível da NBA. Ele tem 2,6 metros e pesa 116 quilos. É um cara que realmente não é tão grande, mas é muito versátil, joga tanto na 4, na 5, tanto de ala pivô quanto de pivô, com a mesma fluidez. É engraçado que o Pat Riley, que hoje trabalha no Miami Heat, faz parte das transferências, ele que faz as transferências, e ele bancou o pivô, dando como certo a sua carreira, digamos assim, né, nesse basquete de hoje em dia muito moderno, onde todo jogador faz de tudo um pouco, e mostra muito desse lado versátil dele ao longo da temporada, que ele fez alguns triplo-duplos durante a temporada. Isso, e é muito difícil ver um triplo-duplo num pivô, né? Principalmente por conta das assistências. Ele teve uma média de 21,83 pontos por jogo, 11 rebotes e 5 assistências, e 2,67 de tocos e roubadas de bola, que ele também vai muito bem. Então assim, é um cara a se ver muito de perto. Ele já foi NBA, ele já foi All-Star já nessa temporada, então assim, é um cara que vem crescendo e tem tudo para ser um dos melhores pivôs, né, se já não faz parte dos melhores pivôs dessa NBA. No banco de reservas tem um cara muito importante, o André Iguodala, experiente, joga nas duas alas, forte, marcador, experiente, e vale lembrar que ele já foi MVP de finais, onde ele parou o LeBron James e o Cavaliers, e ele acabou ganhando o título com o Golden State Warriors, né? Então assim, é um cara que já é experiente, né? Tem até um livro chamado Sixth Man, é um sexto homem muito bom, e assim, é um cara que muito experiente, mata a bola de 3, é um cara muito clutch também, apesar de não ser um habilidoso, mas é um cara muito bom, e sem dúvidas pode fazer muita diferença para esse time também do Miami Heat. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se puderem, compartilhem o vídeo, curtem, comentem aqui quando você acha que vai ser o placar, fala que vai ser o MVP das finais, fiquem à vontade. Se inscrevam no canal também e toquem as notificações quando tiver vídeo, vai te avisar. Tô voltando a fazer vídeos aqui de vários esportes, e é isso, tamo junto, fiquem com Deus e boa finais para vocês.